Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar estas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje temos a alegria de celebrar a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, um grande pregador, grande confessor, grande pastor, tanto para os sacerdotes, porque foi um grande bispo, como para todo o povo de Deus. Santo Afonso, ele nasceu em Nápoles, na Itália, em 1696. O ar está seco, né? Em 1696. E com 16 anos já era advogado formado em direito civil e religioso. Quer dizer, um prodígio, um homem, um jovem muito capaz. Era o primogênito da sua rica família e, como primogênito, seria aquele que iria herdar os títulos e iria administrar os bens. E se tornou um advogado muito grande, renomado, famoso, importante. Só que um dia, e ganhando todas as causas, nunca perdia nenhuma. Mas, num dia, numa causa muito importante, ele perde aquela causa. E aquele fracasso, e ele viu naquele fracasso um chamado de Deus para a sua vida. Eu esqueci de dizer o ponto mais importante, né? Ele era muito inteligente, muito capaz, renomado, mas era um homem piedoso, era um homem de oração. Isto é, ele vivia, ele praticava de verdade a sua religião. Com toda esta fama, ele não tinha de maneira nenhuma se esquecido de Deus, mas é claro, tudo isso atrai. E ele se sentia atraído pela glória do mundo. Os seus pais, principalmente o seu pai, muito isso queria, que ele se tornasse grande aos olhos do mundo, mas naquele fracasso, naquela derrota, na perda daquela causa, ele viu um chamado de Deus para que ele se consagrasse totalmente a nosso Senhor. E isso ele fez, deixou tudo, se dedicou à vida religiosa, com 30 anos se tornou um sacerdote. Meus irmãos, qual é o ponto que eu gostaria, né, de salientar na homilia de hoje? Os amigos de Deus,
eles ouvem, eles percebem, eles veem os sinais de Deus na sua vida, e isso é imprescindível. Porque senão, nós iremos experimentar as vitórias e as derrotas como os que não creem as experimentam. Nós iremos ver e viver a nossa vida como veem e vivem aqueles que não creem. Mas nós que cremos, precisamos ver e viver a nossa vida à luz de Deus. Precisamos estar atentos, porque Deus, Ele fala. E Ele fala constantemente. Só que nós precisamos estar atentos para perceber os seus sinais. Porque se Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, e Deus quer, Deus está constantemente falando ao nosso coração. Deus está constantemente falando através dos acontecimentos da vida. Mas nós só iremos perceber os sinais de Deus se nós tivermos comunhão com Deus, se nós estivermos na presença de Deus, se nós nos dedicarmos à oração, porque aí nós teremos fineza, nós teremos uma alma aguçada que vai perceber quando Deus está falando. Quando é simplesmente a voz do vento, como diz aquela canção, ou quando é a voz de Deus falando ao nosso coração. Na primeira leitura de hoje, nós vemos algo que ratifica, que confirma isso que está sendo dito. Diz aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, diz que Jeremias estava nas suas funções diárias ou na sua oração. Nós não sabemos o contexto no qual se encontrava Jeremias, isto é, o contexto imediato que ele estava fazendo naquele momento. Só diz que a palavra dirigida a Jeremias da parte do Senhor: levanta-te e vai à casa do oleiro. Esse levanta-te pode significar não apenas uma posição física de quem estava deitado, mas uma postura espiritual, né? De você fazer algo. Mas pode ser mesmo que ele estivesse deitado. Seja lá como for, ele percebeu que Deus o estava mandando ir à casa do oleiro. E ele, obedientemente, se colocou, né, à disposição, em obediência, e foi à casa do oleiro. Percebe aqui essa sutileza, essa delicadeza de alma de Jeremias, que estava, eu falei aqui que eu não sabia o que ele estava fazendo no seu contexto próximo, imediato, naquele momento, mas nós sabemos o contexto no qual Jeremias estava, que era de perturbação. Isto é, quando adversidades, quando problemas visitam a nossa vida, infelizmente, não é estranho que nós metamos os pés pelas mãos, que nós nos esqueçamos de Deus, que nós nos aperriemos e hajamos no puro instinto. Isto é, apenas instintivamente. E aí, é claro, quando estamos assim alvoroçados, aperreados, fica difícil perceber a voz de Deus. Quando você só escuta as suas paixões, foge da dor, busca o prazer. Quando você só escuta os seus gritos interiores, está doendo, isto é, eu estou sofrendo, eu não estou aguentando tanto sofrimento. Quando você só escuta a carne, e carne aqui, entenda, a mera humanidade, fica difícil ouvir a voz de Deus. Pois bem, Jeremias, não obstante tivesse tudo para só isso ouvir, ele ouvia a Deus. Porque vocês sabem, Jeremias estava sofrendo, porque os seus familiares estavam contra ele,
Os seus amigos estavam contra ele e o povo estava contra ele, porque ele só profetizava desgraças para a cidade de Israel, quer dizer, para a cidade de Jerusalém e para todo Israel. E Deus estava decidido a castigar veementemente Israel. Se vocês pegarem algumas passagens, nós já ouvimos durante a semana toda, mas vale a pena tomar aqui outros textos. Por exemplo, em Jeremias capítulo 15, diz assim: disse-me então o Senhor, né? Deus disse a Jeremias, mesmo que Moisés e Samuel se apresentem diante de mim, meu coração não se voltaria para esse povo. Deus diz, olha, se Moisés e Samuel me pedirem por esse povo, eu não escuto. Eu não vou atender o que eles pedirem. Deus disse, eu vou castigar este povo. Então, Jeremias com o coração atribulado. E continua Deus, como se essa palavra já não fosse dura o suficiente. Continua Deus. Expulsai-o para longe da minha presença, que se afaste de mim. E se te perguntarem, para onde iremos? Né? Se o povo que está sendo castigado perguntar, para onde iremos? Dir-lhe-ás, oráculo do Senhor, para a peste, os que são para a peste, para a espada, os que são para a espada, para a fome, os que são para a fome. Isto é, uma palavra duríssima, crê em Deus Pai. Não sei se vocês conseguem perceber a dureza dessa palavra dita a Jeremias para que ele diga ao povo. E Deus continua, diz, olha, o pecado deste povo está escrito com estilete de ferro. Isto está entalhado em pedra. Eu não vou me esquecer da perversidade da filha de Jerusalém. O pecado, os pecados que eles cometeram foram pecados muito grandes. E Jeremias, em toda esta situação, ele está clamando a Deus, suplicando misericórdia. E vocês lembram, Deus estava decidido, Deus estava irado, porque o pecado era grande. Ao mesmo tempo, Deus estava decidido para suscitar no coração do profeta os sentimentos de Deus. Que não é, pelo amor de Deus, né? Não é que Jeremias era mais misericordioso do que Deus. Mas Deus, mostrando a gravidade daquele pecado e a sua irredutibilidade, Deus queria despertar no coração do profeta um desejo grande da misericórdia que só Deus pode conseguir. E, spoiler, Jeremias vai conseguir. Isto é, o intercessor, de alguma maneira, ele move a mão de Deus. Ele dobra o coração de Deus, porque Deus quer ser dobrado, porque Deus quer ser movido, porque Deus quer conceder, mas Deus quer que aquele bem, aquela graça seja alcançada. Então Deus desperta intercessores para que alcancem de Deus as graças que Deus quer conceder. Então Deus desperta o coração de Jeremias, que coitadinho estava atribulado com o seu sofrimento, vendo a situação do seu povo, estava atribulado porque a palavra de Deus era dura, estava atribulado porque a sua vida estava em perigo, porque o povo estava com os dentes cerrados contra ele. O povo estava com ódio de Jeremias. Mas Jeremias, mesmo assim, não se afastava do Senhor. E diz então que Jeremias ouve, deixa eu colocar aqui o relógio, que senão eu me empolgo e me esqueço. E Jeremias ouve a voz de Deus, Deus que diz, vai à casa do oleiro. Oleiro é aquela pessoa que faz vasos, que trabalha com barro. Algo mais ou menos sem sentido, mas Jeremias obedeceu. E quando ele chegou lá à casa do oleiro, ele encontrou o oleiro ali trabalhando,
com o barro, e quando um vaso que o oleiro estava fazendo se entortava, se entronchava, o oleiro recomeçava novamente, moldava aquele barro para fazer um vaso bonito. E Deus diz: assim é Israel nas minhas mãos. Que palavra bonita! Isto é, novamente a esperança desponta no coração de Jeremias, que até então parecia que o povo estava destinado à desgraça. Deus diz: eu posso mudar. Só que, meus irmãos, a parábola se utiliza de imagens que aquilo que serve nós nos apropriamos e o que não serve nós deixamos de lado. A parábola não é um gênero que tudo se aplica à realidade. Ora, na realidade concreta, o oleiro faz o que quer com o barro porque não tem vontade própria. Na realidade espiritual, o barro precisa cooperar com o oleiro, porque o Deus que te criou sem ti não quer te salvar sem ti. Então, o barro precisa colaborar. Aqui na nossa leitura, nós terminamos no versículo 6, Jeremias capítulo 18, versículo 6, mas se nós pegarmos a Sagrada Escritura e seguirmos um pouquinho mais à frente, veremos, versículo 7. Ora anuncio a uma nação ou a um reino que vou arrancá-lo e destruí-lo. Mas se essa nação contra a qual me pronunciei se afastar do mal que cometeu, arrependo-me da punição com que resolvera castigá-la. Isto é, se aquela nação mudar de atitude, eu mudo também. Deus está dizendo: o pecado foi grande, a ofensa foi grande, mas se eles mudarem de conduta, eu mudo também. E o maravilhoso, meus santos, que nós sabemos que a nossa mudança de conduta já é uma graça que Deus concede e quer conceder. Ora, diante dessa palavra, nós, quando olhamos para a nossa vida e vemos que existem realidades que precisam ser mudadas, nós podemos e devemos apresentar a Deus como alguém que apresenta o barro ao oleiro, sabendo que ele pode moldar aquele barro e fazer um belo vaso. Pedir a Deus que Ele molde a nossa vida e o nosso coração e faça uma vida santa. Pedir a Deus que tome posse até mesmo da nossa vida diante de alguns fracassos, como fez na vida de Santo Afonso Maria de Ligório, naquele fracasso, e transformou a sua vida fazendo daquele advogado que tinha experimentado o fracasso um grande santo, um grande pregador, um grande bispo, um homem, um poeta, um homem, um pregador, confessor, poeta, escritor, musicista, sim, porque ele musicava hinos religiosos, isto é, um homem tão dotado, que se tornou muito maior e muito mais belo do que ele já era. Porque se ele, como advogado, já era grande e admirável, depois daquele fracasso, por causa de Deus, se tornou ainda maior, de modo que nós podemos dizer, a respeito de Santo Afonso, aquilo que dizemos a respeito do pecado. Feliz fracasso, porque aquilo que ele obteve depois do fracasso foi muito maior do que aquilo que ele havia perdido. Isto é, aquilo que nós dizemos sobre o pecado. Santo Agostinho, quando olha o nosso pecado, ele diz: feliz culpa. Porque aquilo que nós conseguimos depois que nós pecamos foi muito maior do que aquilo que nós perdemos. Quando nós estamos com Deus, tudo pode ser feliz. Porque aquilo que iremos obter será muito maior do que aquilo, quando nós nos afastamos de Deus, tenhamos perdido. Peçamos então a Deus, meus irmãos, por nós. Peçamos também por todos aqueles por quem estamos rezando, para que Deus lhes fale ao coração e conceda a nós
e a esses por quem estamos rezando a verdadeira felicidade de eles alcançarem com Deus uma riqueza muito maior do que aquela que por acaso eles tenham experimentado antes longe de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.